Há muito mais sobre esse assunto em comum dos anjos do que percebemos. Número 1. Onde os anjos residem. O céu é a residência dos anjos, pois eles pertencem exclusivamente a Deus. A melhor definição do céu é que é o lugar de habitação de Deus. Número 2. Quantos anjos existem? Não há um número exato dado nas Escrituras, mas há evidências abundantes de que eles constituem uma multidão poderosa. Em Apocalipse 5:11, João viu, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Outras traduções da Bíblia usam frases como miríades de miríades e milhões para descrever o número de anjos no céu. Para colocar isso em contexto, um estádio de futebol médio nos Estados Unidos tem cerca de 50 mil lugares. Seriam necessários 2.000 estádios desse tamanho para acomodar 100 milhões de pessoas, e o número total de anjos vistos por João poderia ter excedido em muitos 100 milhões. O livro de Hebreus descreve um exército de anjos no céu que é tão numeroso que não pode ser contado. Várias passagens na Bíblia se referem aos anjos como estrelas. Daniel 8:10, por exemplo, fala de lançar algumas das estrelas ao chão. Há muitos anjos para contar, assim como as estrelas no céu. De acordo com Deuteronômio 33:2, o Senhor apareceu a Moisés com miríades de santos, ou anjos. A Bíblia nos diz que eles não podem ser contados, assim como as estrelas no céu. Número 3. Quando os anjos foram criados? Os anjos provavelmente são mais antigos do que qualquer coisa no mundo como o conhecemos. No Antigo Testamento, o Senhor disse a Jó que quando a terra foi criada, os anjos já estavam presentes para celebrar. Em Jó 38:1-7, o Senhor pergunta a Jó onde ele estava quando ele criou a terra, e menciona que as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritaram de alegria. Jó não estava presente na criação da terra, mas os anjos estavam, e eles estavam se divertindo. Portanto, os anjos são muito provavelmente mais antigos do que qualquer coisa no mundo como o conhecemos. Número 4. Os anjos podem morrer? Os anjos não experimentam a morte. Em Lucas 20:34-36, Jesus afirma que os filhos deste mundo se casam, mas os que são considerados dignos de alcançar a ressurreição dos mortos nem se casam, nem se dão em casamento, e não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Número 5. Os anjos são espíritos. De acordo com Hebreus 1:14, os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Sua natureza espiritual lhes permite estar continuamente na presença de Deus. Número 6. Os anjos não são onipresentes, onipotentes ou oniscientes como Deus. Os anjos têm muitas limitações em seu estado espiritual que Deus não tem. Eles não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ao contrário de Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos também não têm onipotência. Eles não têm poder próprio e são impotentes na ausência de Deus. Eles só podem usar o poder que Deus envia por meio deles. Além disso, os anjos têm conhecimento limitado. Número 7. Os anjos têm funções diferentes. Cada anjo tem sua própria descrição de trabalho e é responsável por cumprir a vontade de Deus. Eles são chamados de exércitos do Senhor nas Escrituras e estão preparados para responder a cada desejo e comando dele. Existem diferentes tipos de anjos, como os serafins, querubins, arcanjos, e cada um deles tem funções específicas. Número 8. Os anjos foram criados para viver eternamente. Os anjos não experimentam a morte como mencionado anteriormente. Eles são seres espirituais que existem para sempre.
Número 9. Os anjos não devem ser adorados. Embora às vezes os anjos sejam confundidos com Deus e adorados por humanos na Bíblia, eles rejeitam essa adoração e direcionam as pessoas a adorar a Deus. Número 10. Os anjos têm livre-arbítrio. Os anjos têm a capacidade de exercer sua própria vontade, como visto no caso de Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Eles têm a liberdade de escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Número 11. Os anjos expressam emoções como alegria e desejo. Na Bíblia, os anjos são descritos como gritando de alegria e demonstrando uma variedade de emoções. Eles têm sentimentos e reações emocionais. Número 12. Os anjos foram criados para adorar a Deus Pai e Deus Filho. Os anjos são criados para adorar a Deus, como vemos em Apocalipse 4:8, onde eles continuamente proclamam a santidade de Deus. E em Hebreus 1:6 é dito que todos os anjos devem adorar Jesus. Número 13. Quais anjos são especificamente nomeados na Bíblia? A Bíblia menciona 2 anjos pelo nome, Miguel e Gabriel. Miguel é o único arcanjo mencionado pelo nome na Bíblia, e Gabriel é conhecido por ser um mensageiro especial de boas notícias. Número 14. Quantos anjos desafiaram Deus e seguiram Satanás? Há uma forte evidência de que Satanás conseguiu atrair 1/3 dos anjos para se juntarem à sua rebelião, como mencionado em Apocalipse 12:4. Ao explorarmos o vasto e intrigante tema dos anjos, mergulhamos em um mundo repleto de mistérios e maravilhas celestiais. Cada pergunta nos levou a uma compreensão mais profunda desses seres espirituais que habitam o reino celestial. Descobrimos que os anjos têm uma morada celeste, residindo nos esplendores do céu, onde estão na presença divina do Criador, Deus Todo-Poderoso. Sua existência transcende a própria criação da Terra, sugerindo que eles são testemunhas dos eventos cósmicos desde tempos imemoriais. Esses seres angelicais são incontestavelmente espirituais. Desprovidos de formas físicas como as que conhecemos. No entanto, eles são dotados de livre-arbítrio, capazes de escolher, obedecer à vontade divina ou seguir outros caminhos, como evidenciado na rebelião liderada por Satanás. Enquanto os anjos compartilham algumas características com Deus, como a capacidade de expressar emoções como alegria e desejo, eles não são onipresentes, onipotentes ou oniscientes. Em vez disso, sua sabedoria e poder estão ligados à vontade e ao plano de Deus, que os envia para cumprir missões específicas. Uma descoberta notável é que os anjos foram criados com um propósito sublime: adorar a Deus ininterruptamente. Sua adoração é uma testemunha contínua da majestade e santidade divina, contribuindo para a harmonia celestial. Importante ressaltar que, embora os anjos sejam seres celestiais de grande poder e importância, a adoração é reservada exclusivamente para Deus, o soberano supremo. A reverência e o culto devem ser direcionados ao Senhor, único digno de tal honra. Na Bíblia, encontramos referências a alguns anjos notáveis, como Miguel, o arcanjo, e Gabriel, o mensageiro celestial, que desempenharam papéis cruciais em eventos bíblicos importantes. Suas ações revelam a proximidade dos anjos aos planos de Deus e a execução de sua vontade na história humana. Por fim, a quantidade exata de anjos permanece um enigma,
Mas as Escrituras sugerem que uma parte substancial deles escolheu seguir Satanás em sua rebelião, o que nos lembra da eterna batalha entre o bem e o mal, onde Deus permanece como o supremo vencedor. À medida que aprofundamos nossa compreensão dos mistérios dos anjos, somos confrontados com a grandeza e a soberania de Deus, que reina soberanamente no reino celestial e terreno. Em nossa jornada espiritual, é importante mantermos uma reverência constante por Deus, aquele que governa sobre anjos e homens, e cuja sabedoria é infinita, além de nossa compreensão.